E aí, pessoal, beleza? Como é que estamos de quarentena? Estamos todo mundo se cuidando, estudando muito, que eu sei que vocês estão estudando, né? É o seguinte, eu prometi pra vocês gravar um vídeo no que faltava do restinho da nossa matéria, que não falta muito, faltava um tópico só. Com isso, nós encerramos o primeiro bimestre, tá? E pra nós, o que estava faltando? Estava faltando falarmos de tratados internacionais, que é a fonte supraestatal do direito. É a nossa última fonte que nós estamos tratando no momento, tá? Eu não vou me aprofundar demais em tratados, porque vocês vão ter isso em direito internacional público, tá? Então a ideia aqui é eu passar assim uma noção geral do que seja tratado, exatamente para enfatizar ele como uma fonte supraestatal do direito. Mas não quer dizer que eu vou esmiuçar detalhadamente como é que começa o processo, como é que é feito, bibibi, bobobó, tá? É só pra vocês terem uma noção mesmo, ok? Então, por onde nós vamos começar? Nós vamos começar do conceito. O que é um tratado internacional? Um tratado internacional é um acordo escrito feito entre países soberanos, certo? Por você ter o elemento da soberania e para que você tenha uma cooperação entre os estados, você tem que ter alguma espécie de documento, alguma forma de você poder, vamos dizer, vincular os estados a realizar certa situação. E esse vínculo, né, que para nós, no nosso cotidiano, como pessoas físicas, poderia ser o contrato, por exemplo, em termos internacionais, você abrangendo no escopo maior, é através dos tratados, tá? Que também é chamado de pacto, pacto, convênio internacional, enfim, essa situação toda, tá? Mas o que então é um conceito aqui para vocês poderem anotar? E o que é bom é que você vai, como vocês estão fazendo em vídeo, vocês podem pausar, olha só. Vantagens da teleaula, tá? Então vamos lá. Tratados internacionais, ditando para vocês. É o acordo concluído por escrito entre estados soberanos, vírgula, contendo regras gerais disciplinadoras de suas relações e de seus posicionamentos a respeito de determinada questão, tá? Então, por exemplo, um tratado, pessoal, ele pode ser um tratado bilateral, ou seja, um tratado entre dois estados, ou ele pode ser multilateral. Vários estados vão aderir a esse tratado internacional, tanto faz. Mas, novamente, reforçando, pela questão da soberania, é necessário nós termos um instrumento que possa vincular o Estado para que ele possa realizar aquele ato desejado. E esse instrumento, no caso, é o Tratado Internacional, certo? Então, como é que você obriga, entre aspas, um baita do entre aspas aqui, como é que você obriga um Estado a pactuar com o que está escrito, né? Qual que é o instrumento para isso? Não é um acordo, é um tratado internacional. Por isso que ele é uma fonte de direito, ok? Se a pessoa optar, né, por, vamos dizer assim, entrar no tratado internacional, ela, no caso, o Estado vai ter que se adaptar a ele, tá? Primeiro, entrar em tratados internacionais não é obrigatório, tá? Fica a discricionariedade e critério de cada Estado. Se cada Estado optar por entrar, então, se entrar, ele vai ter que cumprir com as regras do jogo que está no tratado. Agora, um outro parênteses. Esse tratado, ele pode entrar ratificado de maneira total ou parcial. A gente não é 880. Um tratado não precisa ser aceito integralmente pelo Estado. Ele pode ter partes que ele vai cortar. Fala, não, aqui não tá servindo, aqui eu não quero, tá? Então, por isso que você pode, a gente fala em ratificar total ou parcialmente. Porque o que entra não precisa ser necessariamente o total do que está no tratado. Mas se entrar, vai ter que se adequar. Ele vai se integralizar às normas jurídicas daquele Estado. Então, como é que é o processo? E esse foi a matéria de vocês para fazer em casa, como trabalho, né, do bimestre, como é a receptividade dos tratados internacionais. Então, eu não vou falar disso, tá? Porque isso aí é a matéria que eu passei para vocês poderem ter uma nota do bimestre, né, de trabalho, ok?
Mas uma vez que ele entra, tá, ele tem que ser adaptado. E o que significa isso? Primeiro, o Estado tem que fazer uma varredura prévia para ver se o tratado ele não conflita com a Constituição Federal, seja totalmente, seja parcial. Se for parcial, corta as coisas que conflitam, tá? Mas também não é só na questão conflitante, vamos dizer assim. Então se ele pode, por discrecionalidade, simplesmente não querer. Não tá nada conflitando, tá tudo certo, mas eu não quero. Tá bom, é prerrogativa dele, tá? Agora, se tiver conflitante, não pode entrar. Quem vai fazer esse filtro é o STF. Vai dizer, olha, escuta, esse tratado aqui não tá dando. Ele tá conflitando com a nossa Constituição Federal. Nós temos que ou pular fora, ou adaptar, ou não a Constituição permanece, tá? Mas vendo que é possível fazer adaptações sem prejudicar o âmago do tratado. Geralmente você vai cortar, tá? Você não tem esse meio termo. Então, no que não der a compatibilidade, você tira, tá? É muito difícil você mudar e alterar tratados, mesmo porque se for bilateral é mais fácil, mas se for multilateral aí é mais complicado. Então, aquela coisa assim, ou é como está e você tira as partes que não dá, ou não entra, tá? Então, geralmente quando você monta um tratado internacional, você procura se atentar a isso, obviamente, né? Se você já tem na tua ideal o que é a Constituição e quais são as regras internas no país, você acaba montando um tratado que não vá colidir com isso. É muito despreparo se você for entrar numa negociação, principalmente que vai gerar um tratado do qual você não simplesmente não deu atenção aí para a questão dos próprios países que podem vir a ratificar, principalmente quando se trata bilateral, que é muito mais fácil, ok? Então, pessoal, reforçando a ideia, você não é obrigado a entrar. Se entrar, você tem que fazer uma varredura do que é inconstitucional, se é que existe. Pode ser total ou parcial. Feita essa varredura, aí você tem que adaptar não a Constituição, mas as leis ordinárias e complementares para irem de acordo com o que está escrito naquele tratado. Novamente, não se muda a Constituição, se muda as leis ordinárias e complementares para dar sequência a esse tratado. Por exemplo, tem tratados que vão necessitar de alguma implementação de alguma coisa, né? Então, você vai ter que criar uma lei ordinária ou readequar uma lei que já existe para atender esse pedido, né? Por exemplo, na OIT nós ratificamos as questões de trabalho escravo, então nós vamos ter que adaptar a nossa CLT para o que está escrito na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, tá? Lembra, CLT é lei ordinária, tá? Ela não tem problema de ser adaptado. O que não pode é um tratado mudar a Constituição, isso jamais, ok? Como é uma lei, como o tratado é um acordo entre as partes soberanas, então tem previsão de quando ela começa e, eventualmente, se for o caso, quando ela termina, tá? Pensa assim, o tratado como sendo um grande acordão internacional, tá? Só que a ferramenta utilizada não é o contrato entre particulares que nós conhecemos, é um tratado internacional, tá? O peso é mais forte, a situação é outra, o que está em jogo é outra coisa, tá? Geralmente você tem tratados internacionais voltados aí para questões do bem-estar da humanidade, do meio ambiente, econômicos também. Então, quando você entra num tratado, você pensa, não, eu estou fazendo isso pelo bem de um coletivo maior, tá? Um exemplo de como não é obrigatório um país ficar num tratado é os Estados Unidos em 2018, quando Trump simplesmente pulou fora do Tratado de Paris, que era para a questão da contenção climática, né? Ele falou, não, eu não quero isso, não é isso para os Estados Unidos, e enfim, caiu fora. Qual é a punição para isso? Nenhuma. Assim, nenhuma formal. Por que eu digo formal? Porque, como se trata de soberania, os estados podem entrar e sair ao seu bel prazer. É soberania, ninguém é obrigado a engolir um tratado e não há consequência se sair dele. Agora, há consequência, vamos dizer, nas entrelinhas, né? Se eu tenho um tratado internacional
do qual eu simplesmente ignoro e pulo fora muitas vezes, a comunidade internacional vai responder economicamente para você. Então você não vive ilhado, você faz negócios com o mundo inteiro. Então vamos supor que o pessoal começa a ficar desconfiado, fala, pô, mas peraí, por que você está pulando fora desse tratado? Qual é o problema? Por que não pode manter? E assim pode, de maneira velada mesmo, nada oficial, pode sofrer certas retaliações econômicas, né? Nós não vamos mais negociar com tal país, porque ele não quer o bem da humanidade e pessoas assim, a gente não quer o convívio e assim por diante. Mas assim, novamente, não é nada oficial, é tudo velado, é tudo entre os panos. Então, o que chega à conclusão? Que às vezes pode ser que um país não tenha, vamos dizer assim, no âmbito dela, no seu âmago, o que está escrito no tratado como valor. Mas por questões econômicas, e para não ficar isolado da comunidade internacional, ela vai ratificar. Independente do motivo, tem tratados que são importantes ratificar, né? Aqueles que dizem respeito a condições de trabalho, com mais salubridade, com mais segurança, né? Que daí dá uma normatizada em trabalho infantil, que não pode, em trabalho escravo, que também não pode, questões de dignidade humana também, questões de condutas de guerra. Então, esses tratados aqui, né, e falando do meu ponto de vista, pouco importa se o Estado ratificou isso por entender que é uma coisa de valor ou por entender que iria ser rechaçado entre os panos na comunidade internacional. É importante que ele ratificou e ratificado tem que cumprir. Tem que cumprir. Por quê? Porque tem o Pacta Sunt Servanda, né? Não sei se vocês já viram isso em direito internacional, mas os tratados, eles são regidos pelo Pacta Sunt Servanda. Ou seja, se você acorda em entrar e pular no barco, e você vai ter que seguir as regras, tá? Porque senão não ia ter valor nenhum jurídico. Eu entro, eu saio, não é sério, nada tá sério. Então tem o Pacta Sunt Servanda, que isso obriga as partes ao cumprimento do acordado, tá? Se você entrou, não era obrigado, mas se você entrou, você vai ter que cumprir agora, tá? E assim, também, pessoal, boa fé objetiva, né? A boa fé no que você tem dentro do direito civil, na parte contratual, você pode puxar também para essa parte internacional. Cumpra, sabe? Ninguém te obrigou, mas você tá fazendo, cumpra. Tenha boa fé, ok? E como é que eu faço para eu pular fora? Se eu não quero mais, o que eu faço? Então, assim, você pode denunciar o tratado. Tá? O que é uma denúncia? Falar, olha, eu estava no tratado, agora eu não quero mais, agora eu vou denunciá-lo e pronto, acabou, eu vou pular fora. Contanto que você dê um prazo para as partes envolvidas tomarem conhecimento, um prazo mínimo aí para elas tomarem conhecimento, não me lembro qual que é agora, se são 90 dias ou um pouco mais, mas ó, eu tô pulando fora, tá? Então não contem mais comigo nesse pacto aqui, e perfeitamente cabível, ok? Que mais, pessoal? Sim, então uma vez que entra o tratado no país, que passa por esse filtro, esse crivo do STF, para ver se não tá, vamos dizer assim, não tá batendo com a Constituição Federal, aí vai ter que ter as adaptações internas. Então ela passa a fazer parte do ordenamento interno e deve ser cumprida, tá? Porque senão vai ficar no plano abstrato também. Fechamos aí um tratado internacional, tem coisas práticas para pôr, mas nunca se resolve, então fica inócua a situação. Então, uma vez que entra, você tem que fazer as adaptações legais necessárias para que você possa fazer as alterações na legislação ordinária e complementar para receber esse tratado e para que ele possa começar a surtir efeitos internamente, ok? Pessoal, é isso, porque parece curtinho, é que não tem vocês para fazer perguntas, vocês lotam minha carga horária com perguntas que eu amo. Continuem fazendo muitas perguntas para mim, tá? E por falar em perguntas, vocês fiquem à vontade para, por favor, me mandar perguntas, WhatsApp, no privado, seja no que for, tá? Não esqueçam do trabalho, só esclarecendo, o trabalho é sobre a receptividade dos tratados internacionais na norma brasileira, como é que isso é feito. Ele pode me ser entregue na época
da prova, tá? Por escrito para a prova. Então, não sabemos ainda direito quando que vai ser, mas vocês já fiquem atentos. Tem pessoas que estão me passando por WhatsApp. Eu agradeço, mas pode segurar até a data da prova, porque daí eu tenho a questão física e eu consigo fazer o controle melhor da nota. Tá? Então não tem problema. A não ser que vocês estejam com dúvidas em como fazer o trabalho, fora isso, não precisa me mandar por e-mail, ou por WhatsApp, ou por nada disso, tá? Fiquem tranquilos, ok? Então, esta aqui encerramos a matéria do bimestre, até as fontes, vão cair fontes para vocês, todas as fontes que nós vimos durante o bimestre, jurisprudência, doutrina, a lei, aqui as infraestatais, tudo isso vai cair, tá, pessoal? E estudem, tá? Novamente, eu reforço que eu tô aqui para tirar qualquer dúvida, mas estudem, a prova já está elaborada, tem gente que já tá gritando aí do outro lado, rezando, fazendo um monte de coisas, mas fiquem tranquilos, é uma prova justa, prometo que é uma prova justa. E é isso, pessoal, tô com saudades de todos, espero que estejam todos bem, por favor, continue cumprindo com a quarentena, tá? É muito importante, eu tô vendo aí no noticiário que a coisa pode vir a escalonar e é importante que a gente fique salvo para que passe isso o mais rápido possível. Tá bom? Saudades de todos, fiquem bem e nos veremos em breve. Até mais!